para começar o nosso programa de hoje, você vai conhecer hoje uma história bonita. Para começar, uma história bonita. Vai conhecer a história do primeiro piloto de carros de kart, piloto de corrida autista do Brasil. Acompanha conosco. Eleus, hoje eu tô aqui na casa do Dimitri. O Dimitri é piloto profissional de kart, reconhecido pela federação e muito premiado. Mas uma coisa o difere dos seus colegas. O Dimitri é autista. E para contar essa trajetória, eu vou chamar agora a Branca, a mãe dele. Branca! Olá! Oi. Tudo bom? Eleus, eu tô aqui com a Branca, ela é mãe do Dimitri. Branca, de onde surgiu essa paixão pelo automobilismo? Na verdade, desde muito, eu não saberia dizer de quando, mas assim, de bebê já, ele já gostava de motor, de barulho de motor. E aí ele sempre teve interesse por carrinho, então era uma coisa que a gente vê muito, né? Não era nada excepcional. Porém, depois ele começou a gostar. Na época a gente tinha vídeos de corridas e ele gostava, era para acalmar, era colocar. Então, posso dizer que desde pequeno, desde bebê mesmo, e ele tinha um carrinho elétrico, carrinho daqueles que a gente vê hoje, em shopping hoje em dia, e ele fazia manobra com aquele carrinho, ele não pura e simplesmente dirigia, ele fazia manobras. Então, dava para ver que ele tinha, era um gostar. Eu não imaginava que fosse ser o que é hoje em dia para ele, que fosse ele ser piloto, tá? Mas o interesse desde pequeno, muito pequeno. O interesse ele veio antes mesmo do diagnóstico de autismo do Dimitri? Sim, o diagnóstico dele só veio no ensino médio. Então, eu vi sinais de autismo nele, mas nenhum pediatra viu isso, concordou comigo, nem nenhum familiar, né? Na época, assim, era muito pouco difundido. Então, ele cresceu como normal, não como um autista, não como um neurodivergente. Tá? Então, só veio no ensino médio. E quando você acabou de comentar com a gente aqui que foi difícil, o diagnóstico foi complicado. Acho que principalmente aí há alguns anos, onde o autismo ele não era bem estudado ou as pessoas não tinham tanto conhecimento. Quando você recebeu o diagnóstico, qual foi o pensamento, assim? Qual foi o sentimento? Eu estava certa. Eu estava certa. Foi um alívio, porque, nossa, então tá aí, então é isso, o diferencial dele é esse, né? Eu só não sabia que existia esse autista tão funcional, esse autista, eu só sabia que tinha aquele autista mais severo, não era colocado o Asperger, né? Então, o autista leve, o autista nível 1 de suporte, não tinha, não se falava disso. Então, foi muito, para mim foi um alívio. Eu não sabia que o objetivo dele era ser piloto. Eu não me imaginava, porque ele já tinha demonstrado interesse, mas ele não falava. Uma das situações do autismo é justamente a deficiência, é a dificuldade de comunicação, né? Então ele não falava o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, o que ele... Não, era uma situação dele, interior dele. Eu só fui saber justamente quando ele disse: eu não quero estudar. Eu vou parar de estudar, eu não estudo mais, porque eu quero ser piloto. Aí foi que eu fui começar
abrir os olhos para o que é esse autismo tão leve, esse autismo nível 1 de suporte, esse autismo que a gente não percebe, tá? Então, eu só fui saber mesmo quando ele chegou para mim que ele queria ser piloto, que ele só queria ser piloto e que não seria outra coisa que não piloto. Só fui descobrir o que é hiperfoco aí. E aí, como é que foi lidar com esse sentimento de uma descoberta de um desejo novo do Dmitry e saber manejar isso para que as pessoas também aceitem e acreditem nesse sonho que ele tinha? Não tem um manual. Cada autista é único, é um espectro. Não tem livro. Cada mãe de autista vai lidar com a sua realidade. Não tem referência. O Jimmy é o primeiro piloto autista do Brasil. Na história do Brasil. Então, você não tem como dizer assim, seu filho é autista e quer ser piloto? Faça aqui. Não tem, não existe. Então, foi quando você se defronta com o hiperfoco de um autista, não é teimosia, não é interesse. É uma limitação, uma incapacidade, uma rigidez que você só pode tentar acolher, receber. Da minha parte, eu me comprometi. Tudo que for possível, eu vou fazer, né? E é o que a gente vem fazendo até hoje. Há quanto tempo? Olha, é recente, é muito recente, né? Felizmente, a gente teve uma receptividade muito grande. Mato Grosso é muito acolhedor. Mato Grosso é extremamente, é uma característica do povo, né? Então, a gente conseguiu isso. Vamos ajudar naquilo que a gente puder. Então, a gente conta com um apoio no que é possível, né? E ele começou a correr o ano passado. Deu para ter o primeiro kart o ano passado, usado, né? E demos aí esse ano a gente investiu um pouco mais, né? A gente precisa de patrocínio. Então, Branca, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa vida profissional agora do Dmitry, eu quero chamar ele aqui. Dmitry. Pode vir aqui do meu lado. Tudo bom, Dmitry? Como é que você tá? Muito bem. Dmitry, já conversei um pouquinho aqui com a sua mãe sobre a sua história no automobilismo, no kart. Então, eu quero que você me conte como é que foi esse último ano para você. Eu fiquei sabendo que aqui tem muito troféu. Eu fiquei sabendo que você foi muito bem colocado nessa última prova agora. Como é que é esse ano aí que você passou dedicado ao kart? Foi um ano incrível. Foi um ano incrível para mim, não só por resultados, mas também porque pude correr o ano todo e pude treinar com todo mundo o tempo todo. E justamente foi um ano muito bom porque eu consegui melhorar bastante meu rendimento em relação a quando comecei. Então eu evoluí muito, segundo o que disseram. E aí eu consegui a minha primeira vitória nessa última corrida que foi disputada em 3 baterias. Eu consegui ganhar a primeira. Eu nunca tinha ganhado nada. E o campeonato foi disputado por 4 pilotos e em algum momento do ano eu consegui chegar na frente de todos os 4. Em algum momento do ano eu consegui chegar na frente de cada um deles. E aí é que está. Mesmo depois das mudanças na pista, eu continuei rápido bastante para ganhar. Então foi um ano fantástico para mim. E foi uma grande vitória a ser celebrada, mas para chegar até aí, né, Branca, teve muito esforço. Como é que foi quando você decidiu
ser piloto de kart? Falou para sua mãe que não era outra coisa, não ser isso. Bom, o kart é só a entrada, só a porta de entrada para o automobilismo, para correr de carro, porque não quero correr de kart, quero correr de carro, ser pago para correr. Mas foi um momento difícil porque teve gente que não aceitou, que não gostou, que não queria, que eu estudasse, fizesse faculdade, tivesse uma vida normal. Muitos levam esse esporte apenas como um passatempo, mas eu não, eu quis levar como profissão e justamente de primeira foi meio difícil, mas depois que comecei a correr foi maravilhoso. E como é que é a receptividade dos seus colegas competidores com você, da equipe? Todo mundo te recebe muito bem, sempre te recebeu muito bem? Sim, sempre. Desde o primeiro dia, eles até disseram, no primeiro dia eles não sabiam como exatamente falar comigo, porque eu tenho autismo, mas depois eles entenderam que não é tão diferente assim, que eu não sou tão diferente assim e que não havia por que tratar-me de uma forma diferente, tão diferente dos demais. Pelas regras, eu sou igual a todos os outros, eu corro com tantos deveres e direitos como todo mundo, não mais, não menos. Então a receptividade foi uma coisa incrível. Esse ano fizemos a segunda corrida, foi para comemorar o mês da conscientização do autismo, que é abril. Cadê o troféu? Você ganhou um troféu nessa corrida? Ai, que massa! Esse é o troféu que você ganhou nessa corrida. Mas ela já existia antes de você iniciar o automobilismo? Eu acredito que não, né? Não. E eu até falei sobre fazer a corrida no dia 2 de abril apenas para coincidir, porque 2 de abril cairia no sábado, isso não foi possível. E aí o Kart Clube teve a ideia de fazer essa corrida em comemoração e fazer o troféu desse jeito. Então, é possível dizer que o kart te mudou, o automobilismo te mudou, mas você também, aos pouquinhos, tem mudado o automobilismo, né? Mudei um pouquinho, sim. O automobilismo ali mudou um pouquinho por minha causa, sim. Mas é uma coisa que o próprio Piloto X dizia: não importa se as corridas mudam, o que importa é se deixamos uma corrida mudar-nos. Esse troféu, né, é do mês do autismo. E o Kart Clube de Várzea Grande fez esse troféu, fez essa corrida especial. Todos os karts saíram com o símbolo, com esse lacinho aqui, que é o símbolo do autismo. Muito lindo, eles são muito participativos, muito receptivos, recebem muito bem o Jimmy. Só tem um porém. Na hora que eles baixam a viseira, coitadinho do meu filho, porque ninguém tem dó. Se tiver que ultrapassar, vai ultrapassar. Se tiver que jogar pro mato, vai jogar. Se tiver... Não tem. Então, existe uma situação no autismo que se chama capacitismo. Capacitismo é quando você menospreza, negligencia a capacidade que aquele autista tem. No Kart Clube de Várzea Grande, pro coach dele, pro treinador dele, o Rafael Soares, não existe isso. A hora que ele baixou a viseira, que ele tá no kart, que ele baixou a viseira e que é um competidor, é piloto. Não é verdade, filho? Sim. Total indiferença nessa hora e em várias outras também. Porque você é tão capacitado quanto todos os outros pilotos que estão competindo ali com você. Sim, é como eu disse, autista pode fazer muito. O que fiz mostra isso. E qual é a sensação de correr para você? A gente falou até agora das vitórias, de toda a trajetória, só que e o sentimento de realizar um sonho? Como é que você se sente na pista? O sentimento é maravilhoso. Só por eu poder estar lá, só por eu poder correr é algo maravilhoso, é algo que adoro. Essa é a melhor parte, não é nem vencer, essa melhor parte é justamente poder correr ali como igual com todo mundo, em igualdade de condições. Então, esse sentimento é maravilhoso e isso para mim é o que é de melhor. Meus parabéns ao Dimitri. Meus parabéns, garoto.
Parabéns mesmo pela sua força de esperança, sua força de luta. Você é um exemplo. Agora, exemplo também dá os parabéns para a mãe, a Dona Branca. Parabéns, a senhora foi uma guerreira, tem sido uma guerreira e a senhora sempre acreditou no seu filho. E é isso que nós temos que acreditar. Parabéns. Eu fico orgulhoso de saber, olha, o primeiro piloto de kart do Brasil autista. Tudo aquilo que você quer, Dmitry, você pode conseguir. Você tem força para isso. Você tem luta para isso, você tem exemplo para isso, você é um exemplo para todo mundo. Exemplo para mim também. Exemplo, estou falando para mim pessoalmente, porque eu também tenho um filho autista, Rafael Vinícius, a quem eu agradeço demais, a minha mulher, a Edilde, que ela é uma branca também, querendo ser ali uma dona branca também, em exemplo e em força, porque ela acredita demais nele. E eu acredito, assim como você está vencendo, que o meu filho também vai vencer. Pessoal, o Dmitry, ele fala 5 línguas diferentes. Já imaginaram isso, pessoal? Já imaginaram, para poder parar para imaginar? Eu falo mal português e olha lá. Agora, olha a capacidade que tem, a capacidade que Deus deu. Então, Dmitry, meus parabéns. Você é um exemplo para todo mundo. Você, mãe, Dona Branca, você é um exemplo para todo mundo, em especial para mim, para minha família e para todo mundo que tem assistido o nosso programa. Fiquem com Deus. Obrigado por terem dado essa matéria para nós, que é uma matéria muito gratificante. Que Deus abençoe seu caminho, Dmitry, sempre.